Amigas e amigos, mais uma vez o pau comeu na casa de Noca, como diz a música. Refiro-me a este mais recente arranca-rabo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que são expressões das duas facções do golpe. O Sérgio Moro, naquela politicagem que ele fez na Petrobras recentemente, aquela agenda paralela do Lula que ele cumpriu no Rio de Janeiro, ele lembrou aquela história do peixe que começa a apodrecer pela cabeça. Nesse caso aqui, é a cabeça do peixe do golpe completamente apodrecida. É a expressão do submundo da politicagem. Aquela transferência da dinâmica do país, do mundo da política para o submundo da politicagem. Isso é a manifestação do submundo. Quem traduz muito bem isso é o Merval Pereira, esse gangster da mídia que eu sempre digo aqui que a gente não perde nada em prestar atenção no que ele fala, porque ele é o porta-voz da família Marinho, do Grupo Globo, é o orientador ideológico do espectro da Operação Lava Jato. Na coluna dele de hoje, ele dá o título STF dividido é retrato do país, e ele diz que essa divisão é entre um país novo tentando surgir e a velha ordem tentando se manter mesmo debaixo dos escombros. A velha ordem é a outra facção do golpe, né, do Michel Temer, do Gilmar Mendes, do Aécio Neves, José Serra, essa turma aí que a gente conhece muito bem. Aliás, eu quero retomar aqui aquela história dos recibos dos aluguéis, do pagamento dos aluguéis do apartamento lá que a força-tarefa da Operação Lava Jato, os boquirrotos acusam o ex-presidente Lula. Essa frase do Merval Pereira que eu citei no vídeo passado deveria ser emoldurada e guardada como exemplo histórico do que é o gangsterismo midiático. Quando ele diz que o Ministério Público Federal, a turma lá, os boquirrotos, ele diz que não desistiu de realizar uma perícia nos recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Lula, não porque queira impedir que a veracidade dos documentos seja comprovada, mas porque a acusação é de que os documentos apresentados pelos advogados são ideologicamente falsos e não materialmente falsos. Isso aqui a gente acredita porque está escrito, está registrado, por isso que eu digo, deveria ser emoldurada esta frase e guardada para a história. Fecha parênteses, eu quero voltar ao submundo, porque é disso que se trata, o submundo da politicagem. Mesmo essa emenda do Gilmar Mendes, aí no caso do semipresidencialismo, é manobra claramente dessa outra facção se movimentando contra as movimentações da outra facção. Eles estão trabalhando freneticamente para abrir caminhos para a condução, para criar um sistema político consolidado de condução do golpe. As eleições estão trabalhando nessa direção, querem saber, enfim, abrir caminho, como é que a gente pode ir, se é por aqui, se é por ali. O Grupo Globo abriu fogo contra essa possibilidade do Geraldo Alckmin, dos tucanos paulista, ou de qualquer tucano do ninho paulista. Né? Essa história da Lava Jato, né, o boquirroto lá da Lava Jato, o Carlos Fernando Santos Lima, dizendo, olha, né, foi a Camargo Correia, pressionada pela Lava Jato, correu lá no CAD, eu tenho um mega cartel para denunciar. Quem acredita nisso? Isso revela mais uma vez, né, mais um caso que revela como eles são malandros, vigaristas. Quem tem um mínimo de informação desse país não sabe que esse mega cartel existe há muito tempo. Tenho falado isso aqui reiteradamente. Aí o Grupo Globo de repente descobriu que tem um mega cartel. Hoje eles estão atacando o Alckmin, os tucanos de São Paulo de maneira violenta, com baixarias. O jornal O Globo faz editorial defendendo a Lava Jato, atacando os tucanos de São Paulo, né? E do outro lado eles também se movimentam. Essa questão, por exemplo, do Gilmar Mendes dar essa liminar aí, da condução coercitiva, se insere nisso aí. Lógico que a gente tem que pegar pelo mérito. No mérito ele fala verdades, o Gilmar Mendes. Diz que isso é meramente questão de marketing, instrumento de marketing da Operação Lava Jato para produzir novela nos telejornais do Grupo Globo que se espalha pela mídia, pelo país afora. Ele dá números interessantes, ele diz aqui que foram executadas 222 conduções coercitivas pela Operação Lava Jato até o dia 14/11 de 2017. E diz também que eles estão manipulando, reciclando artigos do Código de Processamento Penal para justificar essas arbitrariedades, essas coisas que eles fazem aí nas universidades, a condução, o sequestro do ex-presidente Lula. Agora eles são tão malandros que o Grupo Globo, o jornal o Globo está dizendo hoje, que eles falam, não, tudo bem, pode tirar a condução coercitiva, a gente vai intensificar as prisões preventivas. Ou seja, nós vamos continuar produzindo aí esses espetáculos circenses para alimentar a novela dos telejornais do Grupo Globo, da mídia de uma maneira geral, os jornais, os portalões, etc, as revistonas, e vai por aí afora. O Globo faz editorial hoje dizendo isso. A Operação Lava Jato sofre cada vez mais ataques, não sei o que. O próprio Sérgio Moro tem dito que a Operação Lava Jato pode encerrar seus trabalhos. É que o Sérgio Moro é malandro.
Ele faz esse marketing. Gente, precisa de ajuda aqui, ó, estão atacando a Lava Jato, não sei o quê. Vira e mexe, ele faz disso. Mandou até mensagens aí para os promotores, para os juízes, não sei mais para quem. A cumplicidade deles, né? Eles vivem se acompliciando, um acobertando o outro, né? E ele pedindo ajuda. O Grupo Globo falando aqui, ó, se a Operação Lava Jato acabar, ela continua por outros caminhos. Tem aí o caso do cartel, aí ó, o editorial do Globo. O caso do cartel dos tucanos aí, né, de São Paulo. O juiz Marcelo Bretas também deu entrevista no Jornal Diário de Pernambuco falando a mesma coisa. É difícil compreender o que o Marcelo Bretas diz se a gente não fizer uma leitura atenta nas entrelinhas, porque ele é mais um, né, que tem uma estatura intelectual desse tamanho abaixo da linha do rodapé. Mas o que ele quer dizer é exatamente isso, não que a Operação Lava Jato, ele diz aqui, mudou uma forma de trabalho, a sociedade não admite mais, principalmente nesses casos de corrupção, uma justiça diferente da que é feita na operação. Ou seja, a operação criou uma nova doutrina, uma nova religião, uma seita. Ele gosta de falar nesses termos, né, de seita, de Bíblia, nessa lógica primarizada que eles utilizam do bem contra o mal, que eu sempre digo aqui. O Carlos Fernando dos Santos Lima também, né, fala nesse sentido, né, que ele diz que escreveu no Facebook dele, né, antes as diversas organizações e correntes políticas, aplaudiam as autoridades que investigavam as organizações e correntes políticas contrárias. Pensavam que as investigações iriam ficar restritas aos seus inimigos. Como a Lava Jato revelou-se apartidária, ou melhor, contra toda e qualquer crime de corrupção, ele escreve aqui contra toda e qualquer... Essa turma tem dificuldade para escrever. Às vezes a gente, até para interpretar o que eles dizem, fica difícil. Contra toda e qualquer crime de corrupção, seja de quem for, o que vemos agora é que todos começaram a se unir em torno de um objetivo comum: acabar com as investigações. E é a versão tupiniquim do um por todos e todos por um. Ou seja, aquela lógica da classe política, né, que eu sempre falo aqui. A Lava Jato está sofrendo ataques, precisamos que a gente defenda ela e tudo mais, né? Tudo manifestações desse submundo, das facções do golpe. Uma coisa que merece ser inserida aí também é essa prisão do Maluf, do Paulo Maluf. Maluf é o que é, a gente sabe exatamente do que se trata, agora é preciso, como eu sempre digo, ver as coisas que estão por trás das coisas. Esse promotorzinho aí, esse José Carlos Blatt, andou já falando, né, bobagens aí na mídia, se exaltando, dizendo que é o Papai Noel, né, que trouxe um presente, que não sei o quê, né, que foi ele que pediu a prisão do Lula, do Maluf, melhor dizendo, né, que ele pediu a prisão do Lula em outra ocasião, isso que eu ia dizer. Né, que ele é conhecido, foi ele que pediu, o caso lá dos Três Patetas, né, eles começaram essa história aí do triplex, do Guarujá e tal, né, pediram a prisão do Lula, né. Ele também está por trás daquela história da revista Isto É, das negociatas da Isto É, que a Isto É vai fazendo é isso, né? A mídia, as facções, né, vão contando com esses veículos de comunicação e fazendo os jogos, né, de acordo com os interesses aí que eles representam, né, como porta-voz das facções. A Isto É que deu aquela história daquele tal de Da Vinci Lourenço de Almeida, aquele que diz que entregou malas, que ele era de uma construtora aí, que eu não me lembro qual é, entregou malas de dinheiro para o Lula e a Isto É deu capa. Né? Quem deu esse trabalho todo para a Isto É foi esse José Carlos Blatt. Né? É lógico que aí é o espectro de tudo isso. Eles vão criando um clima, né? Vão criando essa ideia de que eles são o bem contra o mal. Né? É o espectro da Operação Lava Jato, como eu sempre digo, apesar desse José Carlos Blatt ser rejeitado, inclusive, pela turma da Operação Lava Jato. Ele é tão desastrado, tão descarado, né? Tão chafurda tanto no submundo que eles querem manter uma certa distância dele. Agora, isso se insere exatamente nesse clima de histeria, desse submundo que eu tenho falado aqui. E tem vários casos aqui. O Lula, nos últimos 2 dias, né, ele sofreu várias derrotas na justiça. Lógico que ninguém é inocente achar que a justiça vai dar algum ganho de causa para o Lula. Mas para a gente entender como trabalha o submundo, é bom citar aqui alguns casos. Começa por essa questão aí do Tacla Duran, que a defesa do Lula recorreu lá na segunda instância,
né, porque o Sérgio Moro recusou 3 vezes, 3 pedidos da defesa do Lula para que o Tacla Duran fosse ouvido. Aquela história, né? Não, se a gente for ouvir o Tacla Duran, ele vai fazer acusação contra nós, não somos besta, não nascemos ontem. Então, né, um foragido da lei, perseguido pela justiça, etc., desqualifica não a denúncia, mas o denunciante. Aí o desembargador compadre do Sérgio Moro, lá o Antônio Gebra Neto, simplesmente recusou o recurso. Não poderia ser diferente. No outro caso aqui, o ministro Fachin, que é também, né, o cabeça aí do espectro da Operação Lava Jato, lá do STF, negou o pedido do Lula para declarar a suspeição do Sérgio Moro, que não é juiz, o Sérgio Moro não é juiz. A defesa do Lula diz que põe um juiz para julgar, tira esse indivíduo aí, esse elemento aí, que não tem absolutamente nada de juiz. Fachin negou. Né, tem o caso aí da 5ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, né, que também negou um pedido de indenização por danos morais do ex-presidente Lula, né, contra o Deltan Dallagnol, aquela história do PowerPoint, né, aquela vergonha, aquela pantomima que ele fez lá. Né, e essa 5ª Vara aí negou o pedido do Lula, né, e justificando, inclusive, que o Deltan Dallagnol está certo, né? Quando a defesa do Lula diz que ele agiu de forma abusiva e ilegal em rede nacional ao utilizar demonstração gráfica via PowerPoint para apontá-lo como personagem de esquema de corrupção instalada na Petrobras. Quer dizer, lógico que ninguém é ingênuo, né, como eu disse, de acreditar que o Lula ganharia isso. Agora fica, portanto, né, comprovado aí que o espectro da Operação Lava Jato atua exatamente no submundo. Porque é evidente que o Lula foi afrontado ali nos seus direitos mais elementares. A Constituição foi afrontada, o Estado Democrático de Direito foi afrontado, a civilização foi afrontada por este boquirroto. Que é isso, né? É o tipo de gente que se põe acima do bem e do mal. Enquanto isso, vão fazendo todo tipo de negociatas que a gente sabe aqui. É bom sempre a gente não perder de vista quem é essa gente. Os 3 boquirrotos da Operação Lava Jato, os mais boquirrotos, tem outros. Que é o Sérgio Moro, que vive fazendo negociatas com a Rô. Esse Carlos Fernando Santos Lima, que vive fazendo negociatas com esses esgotinhos antagonistas, Josias de Souza da vida. E esse Deltan Dallagnol, que é, né, ninguém sabe exatamente o que ele faz. Ele diz que é coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, mas não dá para saber exatamente o que isso quer dizer. Enquanto isso, ele vai vendendo livros, vendendo palestras e tal. Ou seja, o submundo desce a subníveis que às vezes a gente não consegue, né, dimensionar a profundidade de tudo isso. Esse arranca-rabo, portanto, entre o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso é a cabeça de tudo isso, né? A podridão da cabeça do peixe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.